Olá pessoal, bem-vindo a mais um videocast do Windows Server 2012. Nesse videocast nós vamos começar a configurar o DNS. Eu já chamei esse videocast de parte 1 porque o DNS é um assunto que ele é muito procurado, o pessoal quer saber muito sobre ele e a gente tem bastante para falar sobre essa role, a role de DNS Domain Name System. Vamos lá? Eu acessei aqui o servidor com Windows Server 2012, que já tem o Active Directory e que também foi instalado o DNS, a role de DNS. Junto com o Active Directory, a instalação foi automática, eu não escolhi apenas o DNS. Bom, o que nós vamos ver agora sobre o DNS? Vamos ver o básico da resolução de nomes, entender o lado do cliente, como funciona o TTL, como funciona a root hints e tudo mais. Primeira coisa que eu estou fazendo aqui, que eu vou fazer nesse meu servidor, deixa eu carregar aqui o gerenciador do servidor, porque nas configurações locais do meu servidor, onde está aqui a minha rede Ethernet, eu vou dar uma olhada aqui nas configurações. Ele é o meu próprio servidor de DNS, então nas propriedades eu tenho que ter o IP, tá? Marcado aqui, 92.168.1.107, e ele está marcado aqui como 127.001, indicando que ele mesmo é o servidor de DNS. Tá? Pode deixar assim mesmo, não tem problema nenhum. Eu só vou marcar aqui que eu tenho um gateway na minha rede, tá? 92.68.1.1. Espero que esteja certo, para que a gente possa fazer os nossos testes aqui, tá? Ok, vamos lá. Eu vou abrir então a ferramenta de DNS e está aqui no meu servidor. Nós temos aqui algumas guias: Forward Lookup Zones, Reverse Lookup Zones, Trust Point, que é recurso novo com chaves de DNS, Conditional Forward, Logs, Root Hints e encaminhadores. Então a gente vai trabalhar com tudo isso, tá? Em todos os vídeos a gente vai ter a oportunidade de trabalhar com todos esses recursos aí existentes no DNS Server. Nesse primeiro vídeo, a gente tem que entender aqui um conceito básico, que é o conceito de resolução de nomes. Então, eu tenho aqui esse meu servidor DNS, que tem uma zona de pesquisa chamada Contoso, contoso.com. Então, tudo dentro de contoso.com, que a gente pode ver aqui, é chamado de registro de recurso. São recursos mesmo. Por exemplo, um registro de recurso são esses dois hosts, os dois servidores. Então, quando eu pergunto para o meu DNS quem que é o SRV W2K12AD01, que é um host A, ele vai falar para mim, ele vai responder para mim, é o IP 192.168.1.107. Isso quando a gente faz um ping. Por exemplo, eu posso criar aqui um novo registro de recurso. São vários os tipos. Eu vou criar um do tipo A para IPv4. Poderia ser AAAA para IPv6. Ele vai ser o A. Eu vou chamá-lo de www. Veja que ele já criou aqui o FQDN www.contoso.com. Note que tem um ponto aqui no finalzinho. Por que tem esse ponto? Porque a estrutura de DNS é baseada assim, ó, existe um pontinho na rede e esse aqui é a raiz de DNS. Abaixo dele existe, por exemplo, o ponto .com. Tá? É difícil aqui de escrever assim, mas é mais ou menos assim que tem. Existe também o ponto .br. E bem nesse caso, que é o que a gente está fazendo aqui, é ponto .com. Abaixo do ponto .com, o que a gente tem aqui? Tem o contoso, o ponto contoso, tá? Então, eu vou tentar escrever contoso aqui, mas não sei se eu vou ter... consegui. Então, veja só. www é um registro de recurso que faz parte desse meu domínio, desse contoso.com. Então, eu estou criando agora o www. Veja bem como é simples. É um registro de recurso que está dentro do contoso, que está dentro do com, que faz parte da raiz da internet, o root, a raiz de toda a internet, gerenciado por um ponto. Depois tem os domínios
de primeiro nível, de segundo nível, e a gente vai, é uma infinidade, que são bastantes, tá? Bastante, .com, .br, .it, .jp, tem o .mil, são todos esses que eu tenho certeza que vocês conhecem, tá? Ok, eu preciso agora falar qual que é o endereço IP, então eu vou colocar aqui o 92.168.1.107, essa máquina mesmo, aqui. E eu vou clicar para adicionar esse host, esse registro. Então, eu acabei de gravar um registro, foi criado aqui com sucesso, tá? Vou até fechar, www.contoso.com. Se eu for aqui no prompt de comando e colocar ping www.contoso.com, eu vou conseguir pingar esse meu registro. Pingou. Assim como eu consigo pingar o nome dessa máquina, como eu consigo pingar apenas o Contoso, consigo pingar, ó, ping contoso.com. Pingou. Contoso.com é esse registro Same as Parent Folder. Same as Parent, que é quem que é o mesmo que a pasta pai. A pasta pai é contoso.com. E esse registro aponta para o IP 192.168.1.107, que é o que ele acabou de pingar aqui, ó. De uma maneira bem simples mesmo. Tudo que eu faço, como lado cliente, então aqui no prompt de comando, eu sou o cliente, ok? Se eu der um ipconfig /display DNS, vai mostrar para mim tudo que eu já acessei, só que por um pequeno período. Deixa eu marcar novamente aqui, que a gente tem aqui os registros, por exemplo, www.contoso.com tem um tempo de vida. Opa, aqui, ó. 3.550 milissegundos. O tempo de vida do contoso.com aqui já está acabando. Ó. Opa, marquei errado aqui. Time to live aqui. Não são só esses, né? Tudo que eu acessar vai ficar aqui na minha cache de DNS. Então, toda vez que a gente precisa, às vezes, resolver um problema, se eu mudar aqui Vamos mudar? Vamos mudar. Vem aqui no www, ao invés de 67, eu vou colocar 128. Eu espero que não exista esse IP aqui na minha rede. E eu pingo de novo aqui o www.contoso.com. Ué, ele pingou, mas ele pingou o 107 e eu falei que é o 128. Por quê? Porque está na cache, ele não consultou o servidor DNS. Ele só consulta o servidor DNS quando acaba o tempo de vida desse meu registro. Então, eu vou limpar a cache com o comando flush DNS. Acabei de limpar a cache, então olha só o que eu tenho dentro da minha cache agora no display DNS. Nada. Não tem nada dentro dele. Então, se eu pingar agora o www.contoso.com, o que acontece? Agora sim, ele consultou o DNS e foi para o 128. Que não existe, tá? Não existe. Então, ele vai dar esse erro aqui, que ele não consegue alcançar esse servidor aqui. Vamos voltar para o IP107, só para a gente poder usar ele como recurso. Tá? Interessante, né? Esse registro. O display DNS. E ele vai ficar agora, ó, com 1 hora, 3.600 segundos. Aquela hora eu falei milissegundos, está errado, é segundos. Com essa entrada na minha cache DNS, mas é uma entrada errada, né? Eu preciso que ele volte a pingar o IP correto. Então, novamente eu vou usar o comando flush DNS. E agora eu consigo pingar o contoso.com com o seu IP correto que eu já arrumei. Tá? Bom, como que eu controlo isso? Isso é o TTL, é o tempo de vida. Eu não estou vendo aqui nas propriedades dele, a não ser que eu vou no modo avançado. Então eu clico aqui, eu vejo o tempo de vida aqui, ó. 1 hora, por isso que eu falei, né, que estava errado ali, não era milissegundos, eram segundos. Tá? Eu não preciso deixar 1 hora, eu posso deixar apenas 55 minutos, 20 segundos, eu escolho o período que eu quero. No que está relacionado o tempo de vida? Se eu não vou mudar esse servidor tão cedo, eu tenho certeza que ele não vai mudar de IP, para que eu vou deixar toda hora o meu cliente perguntar para o DNS quem é o www?
Eu vou deixar logo as 5 horas aqui. Entendeu? É assim que funciona. Eu posso definir também essas propriedades de TTL, tá? Aqui, ó, no Start of Authority. Então, eu tenho o TTL para este registro, que é o SOA, o Start of Authority, que eu já vou falar o que ele é. E eu também tenho aqui o tempo de vida padrão, aqui, o TTL padrão em horas, tá? Eu posso também selecionar aqui dias, segundos, minutos, que vão ser para os próximos registros que eu criar dentro desse meu domínio. Esse meu domínio, contoso.com, como eu estou falando, meu domínio, início de autoridade. Existe esse registro de recurso, que é o SOA, Start of Authority aqui, que indica que a autoridade parte dentro dessa minha zona de pesquisa. Eu tenho total domínio sobre esse nome, então eu posso criar novos registros aqui. Tá? Esse registro também ele é muito útil para indicar que o número serial, que é um valor incremental, que é usado para notificar outros servidores DNS que compartilham essa zona de pesquisa. Então, se eu faço uma nova alteração aqui, crio um novo recurso, por exemplo, um novo registro, ela notifica os outros servidores DNS, ou seja, vai aumentar esse valor serial, notifica os outros servidores DNS e eles começam aí a trocar informações, que é, né, a transferência de zona de DNS, tá? A atualização de zona DNS. Bom, basicamente a gente tem aí a resolução nessa maneira, o lado do cliente pingando o servidor, resolvendo nomes. E se eu pingar um outro domínio aqui? Ping www.microsoft.com. Será que ele consegue resolver? Por que não foi tão rápido? Por que demorou tanto? Mas resolveu. Ele já conseguiu trazer aqui um IP, apesar de ter dado timeout. Da onde ele tirou esse número aqui? Esse endereço IP? Ele resolveu esse nome. E eu não tenho essa informação aqui dentro. Tá? Por exemplo, vamos pingar um outro IP aqui. Ó. Deixa eu cancelar aqui. Ping www.mcsesolution.com. Foi até um pouquinho mais rápido. Pingou aqui o IP 7452. Teve aqui um time to live de 47. De onde ele trouxe? Eu não tenho essa zona de pesquisa aqui configurada. Acontece que o DNS, por default, quando está instalado, se eu for aqui nas propriedades, eu vou encontrar os root hints. O que são root hints? Root hints, lembra do desenho que eu fiz da raiz? Aqui são dicas de raiz. São servidores DNS que vão responder, tá, para zonas que não existirem aqui no meu domínio. Então, aqui só existe contoso.com. O meu DNS só sabe responder o que é do contoso.com. Então, quando eu pinguei Microsoft.com ou mcsolution.com, eu vim aqui no meu servidor e perguntei quem que é Microsoft.com. Ele olhou aqui e viu que não tem essa zona. Ele só tem essa informação. O que ele faz? Ele vai até os root hints. Ele procura na raiz, são servidores raízes, tá, da internet, e ele vai procurar essas informações na internet e traz para mim. Então, esse é um tipo de consulta bem interessante. Eu não preciso depender aqui dos root hints, tá? A gente pode fazer uma configuração bem interessante, que é a configuração de encaminhadores. Encaminhadores. Eu posso vir aqui e criar um encaminhador. O que é um encaminhador? Encaminhador é um DNS server que vai resolver um endereço IP que um nome que o meu não saiba. Por exemplo, é 8.8.8.8. Isso aqui é um servidor DNS do Google. Tá? E o 8.8.4.4 é um outro servidor DNS do Google. Tá? Então vamos dar aqui um OK. Então, o que acontece agora? Se eu faço uma pergunta para esse meu servidor, ei, servidor, quem que é, deixa eu ver, microsoft.com.br. Ele não sabe, ele só conhece aqui o contoso.com. O que ele vai fazer? Ele vai perguntar para esses carinhas aqui, para um deles, o primeiro aqui, o 8.8.8. Tá?
E se esses dois aqui não estiverem disponíveis? Sei lá, deu timeout, estão fazendo uma manutenção lá no servidor, duvido que isso aconteça, e fica fora do ar, né? Deve existir redundância, espero eu. Mas o que vai acontecer se eles estiverem fora? Nós vamos usar os root hints, tá? Ele vai usar os root hints se estiverem fora os servidores forwarders. Então, muito importante, pessoal, nesse vídeo aqui eu quero deixar que vocês centralizem o gerenciamento, o DNS na sua rede. Eu vejo muitas redes que você vai lá na estação do cliente e ele tem lá os endereços da Telefônica, do Google, de tudo quanto é DNS, e às vezes não está o DNS server do seu domínio. Então, do seu cliente, lá do seu Windows Server, você tem que ter pelo menos 2 DNS server na rede. Então coloca lá na placa de rede o IP do seu primeiro servidor e o IP do seu segundo servidor nas configurações de DNS. E deixa que o seu servidor DNS resolva os outros nomes. Então, se o seu cliente quer saber quem que é Microsoft.com, pergunte para o seu DNS. E ele que pergunta, que faz o encaminhamento, que vai para o forwarder, ou que use o root hint. Por que isso? Porque você acaba criando uma cache local. Se outro cliente na rede precisa achar Microsoft ou MCSE Solution, o que ele vai fazer? Ele vai consultar a cache do seu servidor. Tá? Então não deixe espalhado na sua rede, não crie, né, um sistema muito distribuído. E não fica muito eficaz também, cada cliente faz a sua resolução. Aqui ficaria muito mais rápido, né, eficiente e eficaz um servidor DNS configurado dessa maneira. Tá? Pessoal, esse vídeo, se eu começar a falar aqui sobre DNS, a gente tem horas e horas para falar. Então nessa primeira parte nós vimos aqui como que funciona o lado do cliente, né? Como que ele acessa o servidor, como que ele pinga a cache local do cliente. Vimos a cache do servidor, como que ele resolve nomes, né? Com root hints, com forwarder, com as zonas que ele possui. Aqui no caso ele tem a sua zona de pesquisa direta, né? Que é a zona por nome. E acompanhe os próximos vídeos, porque essa série DNS eu quero fazer ela bem legal, bem completinha, e por isso eu preciso muito do seu feedback. Pessoal, é isso aí, muito obrigado e até o próximo.